querida amiga, alô, queridos amigos, com que prazer estamos aí juntinho de vocês, pelas ondas amigas da web, né? Olha, hoje o programa tá que tá, e eu espero que vocês gostem do nosso programa. Hoje a gente vai ter aqui a presença do Dr. Rodrigo Pego, nosso querido amigo, né, que é otorrinolaringologista, né? Alô, Raul José Beiriz Marques, há quanto tempo que não te vejo? Alô, Vera Lúcia Pereira de Carvalho, pois é. Então teremos aqui o nosso querido amigo, né, o Rodrigo, e teremos também, ainda não chegou, mas deve estar chegando, a doutora Rene Kercher, que você já conhece às terças-feiras também, ela que é odontóloga, implantodontista, e vai falar por uma coisa sobre uma coisa que hoje os dentistas estão fazendo também, que é a aplicação de Botox, né? E também um outro tipo de ácido que ela vai comentar, mas que não sei se a palavra certa é ácido, doutor Rodrigo? Botox? É uma toxina. É uma toxina, muito bem. A gente vai cumprimentar os que já estão aqui. Primeiro as damas, aqui ó, agora se eu não virar a câmera fica difícil. Ô Samira, tudo bem? Tudo bem. Bom dia! Bom dia a todos. Como é que está o seu dia, o segundo dia como campeã carioca de futebol? Campeã. Que coisa, que isso não dava a menor importância. Quando o Vasco foi campeão, o meu Vasco da Gama, glorioso, ninguém deu importância. Isso aí, o negócio é o campeonato nacional. Agora acham que é a Copa do Mundo. Exatamente, a Copa do Mundo. Rodrigo Pego, bom dia, meu amigo. Bom dia, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais Obrigado. uma vez, um prazer grande te receber. Quer mandar abraços, doutor Rodrigo? Quero mandar abraço para as pessoas que estão te ouvindo aí, que acho que vai ser um programa muito bom hoje, mais uma vez. Se Deus quiser. O Alex Silva está desejando um bom programa para nós. O José Rodino, que é taxista também. A Lenice Fabrício Vieira, a esposa do Fafê, o nosso querido Fabrício Ferreira, está mandando um abraço, né? E cheio aqui de mãozinhas dando positivo, né? Fica bonito, entusiasma a gente, né? Quando aparece aquelas... Aliás, você está com o seu programa, né? Às quintas-feiras. Quintas-feiras às 20 horas. A gente tem sempre um tema no seu Facebook, na minha página pessoal. Na sua página pessoal, isso, que é? No Facebook, facebook.com.br Rodrigo Pego. Muito bem, grande Rodrigo Pego, esse grande otorrinolaringologista. Aqui você vê o telão que a gente se vê aqui. E sabe, eu acho bacana isso porque a gente tem uma noção dos vários ângulos, né, que realmente pode ser. E aí eu estou aprendendo a ser câmera. Se não fosse muito bom, sou mais ou menos. Mas de qualquer maneira, está me gratificando muito esse programa, falando sério. Bem, vamos falar das coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Né? O importante é exatamente isso. Eu tenho aqui algumas notícias que estão chegando agora e a gente vai comentar. Sérgio Solon Santos, do Rádio de Verdade, assistindo. Sabe, Rodrigo, agora o Rádio de Verdade, ele está retransmitindo o nosso programa. Ele está compartilhando o nosso programa. Então, para você, meu amigo, um abraço grande, viu? Tudo de bom. Eliane Santos acabou de compartilhar, por sinal. Então, vários amigos estão aí participando. Então, agora eu estou sabendo que a Justiça Federal do Rio encaminha processo contra Cunha para o Paraná. Cunha teria pedido propina que somaria 40 milhões de reais para atuar na contratação de navios com a Petrobras. Puxa vida, hein? Que absurdo, não? Integrantes da Força Nacional estão, se não já chegaram, estão por chegar no Rio de Janeiro. Eles saíram de Brasília, vêm em número de 300 homens que deixaram a capital federal e devem estar chegando por agora. A previsão era 7 horas, mas o trânsito está muito intenso e por estar intenso, então, na verdade, é provável que atrasem um pouco, né? Eu estou trazendo aqui a informação para você, pelo menos queira Deus que isso possa, de alguma forma, ajudar a cessar essa onda de violência que graça no Rio de Janeiro. Todos nós ficamos preocupados quando foi mostrado na Rede Globo de televisão, no Fantástico e reiterado em outros telejornais, os assaltos que estão acontecendo em plena praia de Copacabana, e isso não é de hoje, Agora, pelo menos, a Polícia Civil está monitorando e conseguiu até prender alguns assaltantes. Eu me lembro de uma série que tem no Netflix,
de um repórter que ele vai aos lugares perigosos, né? Mas é um repórter internacional, é um repórter da BBC de Londres, e o objetivo dele é ir nas capitais e alertar os turistas do que pode acontecer. Porque isso é histórico, né? Eu não sei se você que está me ouvindo viajou muito, mas na verdade eu que tenho esse hábito de viajar, eu sempre procuro ser, quando turista, o mais discreto possível. E até aqui tem dado certo. Essa coisa de botar camisa florida, essa coisa de botar bermuda vermelha, blusa amarela, essa coisa de andar com digamos assim, aquela câmera fotográfica cara, ou mesmo celular à mostra, isso é um prato em qualquer lugar do mundo, não é só no Rio de Janeiro. A gente está vivendo um momento, penso, até de baixa estima, né? Porque infelizmente estão acontecendo todos esses fatores aí. Bom dia, Maria da Graça Zarte, minha querida amiga. Muito bem. Mas a gente tem que ter a consciência de que isso, lamentavelmente, acontece no mundo todo. Ainda ontem foi transmitida uma reportagem, até na emissora de TV mais vista, mostrando a ação do Papa, porque lá em Roma agora está assim de mendigos, em Roma está assim de mendigos, e aí o Papa inaugurou lá, digamos assim, uma lavanderia, né, com alguns abrigos e tal, para ajudar algumas poucas pessoas. O grande problema do mundo além da ação meritória, que aí não é problema no caso do Papa, mas não adianta ajudar algumas poucas pessoas. É preciso que os governos passem a propiciar tais ajudas, de maneira que a pessoa que eventualmente não tenha nada, pelo menos tenha dignidade na sua vida. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de políticos mais sérios, né? A gente não pode ter corruptos no poder, porque o corrupto no poder faz aquilo que o Sérgio Moro está tentando punir, né? O corrupto no poder, ele tira o dinheiro de quem precisa, infelizmente. Miriam Correia, bom dia, Miriam, um abraço. Catinha Fernandes Alves está assistindo também. A Miriam trabalha com a doutora Rene, né? Eu imagino que ela esteja chegando. Mas vamos lá. Peritos, olha o que eu falo de corrupção. Peritos da Polícia Federal vão avaliar obras apreendidas em casas da ex-mulher de Sérgio Cabral. Policiais encontraram em imóveis de Suzana Neves, que é parente do Aécio Neves, né, objetos como o quadro O Beijo, de Gershman, e a camisa de Pelé. Ela nega que tenha levado dinheiro para o ex-marido e ex-governador do Rio de Janeiro. Isso é uma forma de receptação que eles estão desconfiando. Está chegando aí a Rene Kercher, com certeza. Então, esse tipo de coisa mostra claramente uma verdadeira quadrilha, né? Do ponto de vista de que um roubava e o outro escondia. E agora é que estão querendo saber exatamente qual é a quantidade disso, como é que isso aconteceu, de que maneira que aconteceu, por que aconteceu. E aí ficamos nessa situação vergonhosa de que até a Prefeitura do Rio de Janeiro está na iminência de atrasar salários, se é que já não atrasou. Então, é aquela história, você vê, Rio de Janeiro vota antecipação de receita para pagar servidor e discute déficit de 20 bilhões de reais. Tenta me explicar uma coisa dessa. Você tem lá a tua casa, você tem as suas despesas, provavelmente você vai ter o seu emprego, ou ter uma coisa pessoal, digamos que não seja muito grande. Se você controlar, você vai viver de uma maneira relativamente modesta, mas não há possibilidade de você ter déficit. Agora, se você começar a gastar tudo, por exemplo, no cartão de crédito, que é escorchante os juros do cartão de crédito são escorchantes, evidentemente, e você começa a financiar, aí, meu irmão, aí vira uma bola de neve. Foi o que aconteceu com o estado do Rio de Janeiro. Esses imbecis, me perdoe, eu não tenho um outro termo, mas eu acho que esses espertalhões seria melhor, né? Porque imbecil eu acho que sou eu, porque nós que somos habitantes, a Lili está
dando boas-vindas à doutora Rene. Vamos conversar com ela antes de eu concluir. Doutora Rene, meu Deus, mas tá muito chique, peraí, deixa eu mudar a imagem aqui. Olha só, meu Deus, isso é um desfile de modas. Bom dia, doutora Rene. Bom dia, Fernando, grande abraço. Seja bem-vindo. Já conhece o nosso querido doutor Rodrigo Pego, médico dos mais conhecidos do Rio de Janeiro? Estou acabando de conhecer, Samira me apresentou. Então, é um prazer, vamos ver o que a gente vai Estou reiterando essa apresentação. Okay. Daqui a pouquinho, conosco então, aqui na sala de visitas do programa, a doutora Rene e o doutor Rodrigo Pego, nosso querido amigo de tantos anos. Mas voltando à história aí que estão querendo ver, né, se a mulher realmente, de repente, pegava os quadros, né, porque aí é aquela história, o governador, em tese, recebia toda essa propina, né, e através de prepostos transferia para fulano, para Beltrano, Cicrano. Se foi verdade a denúncia com essa senhora, o que acontece? Ela recebia da família Neves, da família do Tancredo Neves, né? Ela recebia, digamos, o dinheiro e recebia também os quadros, porque morava longe do Rio de Janeiro. Você sabe que quadro, dependendo do autor e dependendo da autenticidade, vale uma nota no mercado paralelo que existe no mundo inteiro. Então, a única coisa que eu quero que a gente tenha consciência é de que esses absurdos estão acontecendo no Rio, é verdade, mas lamentavelmente também acontece em outros lugares, e principalmente no tocante a assalto. Então é preciso tomar cuidado. Se você está numa terra, a nossa terra já é preciso tomar cuidado, imagina numa terra estrangeira. Aquele cidadão que eu falei para vocês, aquele repórter, né? Ele conta coisas do Arco da Velha e mostra na TV, né, nesse documentário Netflix, que agora me fugiu o nome, né? Mas é impressionante. Ele mostra verdadeiros achaques, sabe aonde? Em Barcelona. Você sabia que Barcelona é o recordista, as cidades da Espanha, a Barcelona, ela é recordista mundial de batidas de carteira. Ou seja, o grande crime lá é batida de carteira. Então ali ocorrem só no metrô perto de 600 roubos por dia. Então é preciso tomar muito cuidado em todos os lugares e pelo menos vamos aguardar de que realmente a polícia possa continuar mantendo essa chamada campana, como eles fazem, né, filmando em vários pontos do Rio de Janeiro para prender esses marginais. Abraço para o Roberto Machado de Louco, para o meu querido amigo Antônio José Manja, grande rubro-negro, que eu sacaneio ele brincando, poxa, para com isso, tu já tirou uma fotografia com a camisa do Flamengo, eu falei assim, escuta, não tem uma camisa mais bonita para botar não, mas é claro que brincando, o Zé Manja é um dos maiores locutores, noticiaristas que nós tivemos a oportunidade, com os quais nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Então, uma honra, querido, parabéns, fazer o quê, né? Parabéns aí pela vitória daquilo que não valia e passou a valer muito depois que vocês ganharam. Abraço! Mas isso faz parte do show também. Tivesse o meu time ganhado, eu ia fazer a mesma coisa, e vocês iam chorar do jeito que eu estou chorando. Isso faz parte. Ontem a gente fez um programa aqui bastante interessante, tivemos vários amigos e continuamos a ter. Isso é que é o mais importante da história. Muito bem, olha, o Rio de Janeiro vai chegar a 32 graus no dia de hoje. 32 graus, mas por hora estamos em torno de 22 graus aqui. Mas há uma previsão de queda de temperatura a partir de quarta e de quinta-feira. Vamos ver se realmente isso vai ocorrer ou não. Aí outro dia eu saí para uma famosa caminhada minha de 4, 6 quilômetros e encontrei com a Maria José. Maria José falou, você que é o Fernando Sérgio? Falei assim, e ela mora aqui nas cercanias do Maracanã, se não me falha a memória, ela mora pertinho do Lorimar Ferreira, mas agora esqueci o nome da rua. E aí me abordou, perguntou como é que é a casa estúdio, né? Como é que isso acontece. E a gente estava conversando, e ela falou, poxa, eu estou sentindo saudade dos causos do rádio, você não conta mais os causos do rádio? Não, eu pretendo contar na medida do possível. Ontem eu cheguei até a pensar em fazer um canal, Causos do Rádio, mas vamos com calma, né? Cada momento de um projeto só fica melhor, que é mais seguro. Ah, então conta aquele, aí me pediu aquele que eu vou contar. Fernando Pereira está dizendo, hoje fazem 2 anos
que o Vasco foi campeão carioca. Um dia da caça, outro do caçador. Saiu o Fernando Pereira, grande Fernandão. Valeu, Fernando. Então, acontece o seguinte, veja bem, ele é vascaíno, né? Tá bom. Como eu, aliás. O que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, então vamos lá, um caos do rádio. Isso tem muitos anos, eu vou contar de uma maneira que você possa ouvir, porque esse caos, ele tem palavrão. Aí eu vou falar uma palavrinha, para não chocar as pessoas, afinal de contas, 8h15 da manhã. Há muitos e muitos anos atrás, eu trabalhava numa rádio em Minas Gerais, que tinha um padre, que era um padre bastante delicado no falar. E ele fazia Ave Maria e fazia Ave Maria comigo, quer dizer, na hora do Ângelus, né? Então tinha aquela coisa e tal, e agora o padre Pimenta, não vou falar o primeiro nome, vou falar o último, até porque ele está com o Papai do Céu e é uma santa figura. Então, ele tinha um momento que ele falava assim, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e eu falava, e ela foi concebida do Espírito Santo, né? E aí vinha a Ave Maria, ele rezava e tal, mas ele era assim, suave por falar e tal. Aí, resultado, o dono da rádio, não sei, acho que como também já foi, vamos falar Dr. X, né? Dr. X era um homem rico, famoso, mas famoso pelos seus palavrões. Então, um dia, e a rádio ficava num palanquezinho lá em Juiz de Fora. O que é isso, palanque? Era um andar de pé direito muito alto, então tinha um auditório e tinha um palanquezinho que você subia e tinha ali o estúdio de rádio. E sempre, todo dia, quando acabava a Ave Maria, o padre que morava na universidade que eu estudei, que era hoje a Academia de Comércio, né? Hoje uma grande universidade, ainda maior do que era à época, essa coisa toda, mas tem todos os cursos e tal. Então o padre saía da rádio no centro da cidade de Juiz de Fora, na Praça João Pessoa, acho que é João Pessoa, sim. Saía, né? E ia com o doutor X, o dono da rádio, e o motorista dele para levar o padre lá em cima no morro, porque a academia ficava lá em cima no morro. E era isso todo santo dia. Aí um dia acabou o padre de rezar, olhou para mim, Fernando, eu vou dar uma chegada no banheiro? Eu falei, pois não. E ele desceu, coitadinho, foi fazer o pipi dele. No que ele desceu, então tem aquela escadinha. Imagine você a escadinha, né, que dá para o palanquezinho onde ficava o estúdio da rádio. Aí vem o Dr. X, pé da vida, porque estava atrasado, de terno, né, como sempre andava, olhou, botou a mão na cintura, aqui, ó, tá vendo a mão aqui, assim, ó, botou a mão na cintura e falou assim, Fernando Sérgio, cadê aquele viado daquele padre? Vê se isso é maneira de se referir. Quando ele fala isso, o padre estava aparecendo a cara do padre aqui debaixo debaixo do cotovelo dele, né? E o padre, eu estou aqui, doutor Sérgio. Aí, oh meu Deus, falei o nome do homem. Aí ele vira e diz assim, ó excelência reverendíssima, o que seríamos nós sem a sua santidade? Vamos, querido, vamos. Esse é um caos do rádio, né? Mas faz parte, eu estava chateado só isso e tal, e o padre fingiu também que não ouviu, e na realidade ele era só delicado, eu não sei nada da vida pessoal de cada um e espero continuar não sabendo, ok? Muito bom. Isto colocado, isto posto, vamos agora então para a prece de Cáritas, né? Mas antes dela a gente tem a palavra amiga, e a palavra amiga é aquele momento em que você também poderá, através do Face, você poderá pedir a opinião que você queira, não é conselho, é opinião, mas já rendeu um livro que é o Vida e Sucesso. Então, alô, bom dia, Samira. Bom dia de novo. Qual é a palavra amiga do dia de hoje? Bom dia de novo, é isso mesmo, bom dia sempre. Vamos lá? Sonhei com Deus me dizendo que estava desanimado com o mundo devido às injustiças, aos crimes e a tanta incompreensão. Logo eu, que sou ateu, tive esse sonho. Será que estive com ele ou tal sonho foi fruto da minha imaginação? Eu acho que é um pouco do nosso subconsciente. Existe a espiritualidade é uma coisa que pode efetivamente levar você a uma comunicação independentemente da sua crença, não é? E, por exemplo, a nossa psicologia, que é puramente científica, ela divide a mente humana em consciente e subconsciente, que é uma proposição freudiana e até junguiana.
Mas, na verdade, para nós que somos espiritualistas e esotéricos, existe também o superconsciente. E o superconsciente, outra coisa, não é senão a sua mente espiritual, que ela habita fora do corpo, envolve o corpo e ao corpo da vida. Basicamente é isso. O dia que a nossa medicina evoluir ao ponto de chegar à perspectiva da visão áurica, ela vai saber que muitas das doenças que acontecem hoje podem ser tratadas através da coloração áurica. E basicamente a pessoa, quando dorme, ateia ou não, ela evidentemente ela morre para o mundo naquele período, né? Porque ela está absolutamente até vulnerável, por isso existem as fechaduras, né? Para que você possa ter um sono tranquilo, mas evidentemente que dependendo da situação, dependendo da espiritualidade, o espírito, que é muito maior do que o cérebro humano, a mente humana, que é 7 vezes mais potente do que o cérebro nosso, ela vaga. Ela pode ir perfeitamente ao encontro de espíritos, de pessoas, enfim, intervivos ou então já aqueles que estão no plano espiritual. E, obviamente, o reflexo disso acaba acontecendo na nossa mente. Esse reflexo nem sempre é perfeito. Quando eu dava aula de parapsicologia na Universidade de Estácio de Sá, o que acontece? Muitas pessoas me perguntavam, nessa época, sabe quem era gerente da Estácio? Era a Samira Valente, a minha mulher. Por isso que eu dava aula, porque senão ninguém me daria a oportunidade. Claro que não. Acontece que o Marcelo Campos, que foi pró-reitor da universidade e hoje, até onde eu saiba, é o competente diretor do Le Canton, o Marcelo, há muitos e muitos anos, ele foi operador de rádio da Mundial, do Sistema Globo de Rádio, e era meu operador, né? E a partir daí nasceu uma amizade, ele progrediu, chegou a ser pró-reitor da Estácio, então, com a bondade dele é que nós contamos com a possibilidade do serviço lá. Mas foi um serviço muito interessante. E as pessoas perguntavam, meu Deus do céu, eu sonhei, alguns falavam o que você falou, eu sonhei com Deus, né? Como é que é isso e tal? Porque as pessoas, elas particularizam a ideia de Deus, né? Elas acham que Deus é um homem, né? Deus seria Jesus, por exemplo. No nosso entendimento espiritual, não. Deus é parte, Jesus é parte da divindade. Jesus é aquele que disse, eu e o Pai somos um, mas individualizou. Então Deus é algo muito maior. E perguntado uma vez pelo Kardec, né, o que é Deus, a resposta foi Deus inteligência suprema, criadora de todas as coisas. E por que não dizer, acima de todas as coisas. Agora, o sonhar com Deus, entre aspas, como você falou, particulariza um sentimento, particulariza uma necessidade de algo que está vazio em você e de repente te informa da existência efetivamente de um Deus tangível, né, que de repente pode ser importante na sua vida. Pelo menos é isso que eu penso, e o resto você terá de descobrir. Tá bom? Um abraço grande para você. A gente agora, como você é meu companheiro, vem comigo, a gente muda isso aqui. Eu vou até mostrar para você alguma coisa importante. Foi um presente que eu ganhei do nosso querido amigo Luciano Gomes. A gente tinha esse quadro, né, há muitos anos na rádio, né, começou na Rádio Bandeirantes, minha gente, tem muito tempo. E daí, então, ele fez esse presente que nós vamos ouvir, que é a prece de Cáritas, seguida do Pai Nosso. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, tá vendo? De novo não, já chegou, já estamos todos aí devidamente amparados, digamos. Aqui estão os nossos convidados. Samira, eu gostaria que você fizesse a primeira pergunta de hoje. Vai fazer essa pergunta para quem? Eu vou fazer a pergunta para a doutora Renê. Desculpa. Hoje a gente vai falar sobre o Botox, que é uma coisa muito interessante, né? E você falou, mas teve gente perguntando de novo, a diferença entre Botox e preenchimento. Não tem uma diferença, isso, né? As pessoas não entenderam. Preenchimento de rugas, é isso? Não, é preenchimento, né? Botox é uma questão de técnica, não sei, né? Então eu gostaria que a gente focalizasse. É verdade que o dentista hoje está autorizado e faz a colocação de Botox? Está, Fernando, e tem gente que nem sabe, não só de Botox, que as pessoas acham que o Botox preenche, o que faz a pessoa ficar com aquele lábio. Não é não, o Botox apenas relaxa a musculatura. Então, por exemplo, eu fiz aqui na testa, ó. Então, eu mexo, ela não mexe, ó. Cadê a ruguinha, ó? Saiu a ruguinha. Então, como essa musculatura... Mas você mexe com a sobrancelha normal. Por quê? Porque foi bem feito. Porque, olha só, quando eu relaxo aqui, a sobrancelha sobe, amplia o olhar. Então, a função do Botox é o relaxamento da musculatura, onde quer que seja. O preenchimento é quando você quer tirar a ruga de expressão aqui, essa que é o bigode, o código de barra, o pessoal vai chamando, né? Pé de galinha. O que é código de barra? É aquele franzido, né? Isso. Código então, de barra. Então você pode preencher pequenos defeitos que você considera, né? Porque a estética é uma coisa relativa, né? Não há definição. O que é estético para mim pode não ser para você, pode ser para você. Mas o mais interessante é que agora o dentista tem autorização para fazer outros procedimentos também. Então, não sei se você já ouviu falar que o dentista pode mexer na papada sem cirurgia. Olha que beleza. Sem cirurgia. Então, as pessoas que têm medo, só de falar em cirurgia tem pavor, né? A gente às vezes nem usa o termo fazer cirurgia de implante, nem usa esse termo, porque as pessoas, a palavra cirurgia os espanta. Então, é um procedimento. E com apenas aplicação de um ácido que o nosso organismo... Sabia que tinha ácido? É um ácido. Mas é uma enzima que o nosso organismo até tem, mas hoje ele é feito sinteticamente. Tem autorização nos Estados Unidos, da FDA, que faz essa autorização dos medicamentos que não trazem mal para o organismo, e ele queima a gordura da papada. Então, pessoas que têm queixo duplo, que às vezes tem que fazer intervenção cirúrgica, também não precisa, você pode consertar. E o dentista está fazendo isso. Né? E a vantagem é que o dentista faz a anestesia toda dessa parte facial sem necessitar de centro cirúrgico. Os fios também, os dentistas estão usando os fios para estética, né? Fio de quê? Eles são
São vários produtos que eles fizeram um fio específico que é reabsorvido e ele faz aquele efeito lift, né? Ao invés de você fazer a intervenção cirúrgica, ele vai colocando a musculatura no devido lugar. No músculo? Isso. A técnica, porque todos os cursos a gente faz lá na clínica. O Dr. Felipe é o professor. E esse curso a gente ainda não fez. A gente só começa a trabalhar quando a gente aplica para os dentistas o curso. Mas está fresquinho no mercado, recém-autorizado. E é uma notícia boa, porque a gente consegue fazer uma harmonia facial. Então, não pode confundir. O Botox apenas relaxa a musculatura. E o ácido hialurônico é que faz o preenchimento. O Botox não preenche nada. Ácido hialurônico. Olha, meu Deus, cada nome que acontece, né? Mas é verdade, né? Tomara que isso rejuvenesça as pessoas. Ô Samira, agora também uma pergunta para o nosso querido Dr. Rodrigo Pego, otorrinolaringologista. Nós estamos numa época a época clássica de alergias, essa época, né? Não existe como prevenir alergia, né? A pessoa nasce alérgica ou não nasce alérgica, como é isso? A rinite alérgica é uma doença crônica, né? A pessoa já tem uma característica hereditária e adquirida. Mas assim, a rinite existe um tratamento preventivo. Tá? Existe tratamento preventivo. 80% do tratamento para a rinopatia alérgica ele se dá no ambiente. Então, algumas medidas ambientais dentro da sua casa ajuda no tratamento que o otorrinolaringologista ou o alergologista ele faz, né? Então, algumas medidas, por exemplo, para a gente poder passar isso para quem está nos vendo. Quem é alérgico, quem é já sabidamente alérgico, tem alguns sintomas, uma possível alergia, não pode ter nenhum tipo de tapete dentro da casa, ou principalmente no quarto. 1/3 do dia a gente passa no ambiente do quarto. Então, das 24 a 8 horas, teoricamente, a gente passa no quarto. Então, esse ambiente tem que ser o mais estéril possível. Não pode ter cortina, de preferência aquelas persianas verticais, que pegam menos poeira. Nada de livros, ou quem tem criança, bicho de pelúcia na prateleira, isso tem que ser removido. No criado mudo não pode ter aquele paninho sobre o criado mudo. O colchão e o travesseiro tem que ser protegidos com protetores antiácaros e antifúngicos. Quem tem ventilador de teto, por exemplo, no quarto, as pás do ventilador têm que ser limpas praticamente todo dia. Por quê? A poeira mais fina, quando é limpo o chão, e aí usa-se um aspirador de pó ou um pano úmido com água apenas, e nunca varrer, porque a poeira mais fina ela sobe, e ela pode aderir nas pás do ventilador. E aí quando o ventilador gira, a poeira fina desce. Joga tudo de volta. E volta tudo de novo. E o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado é a mesma coisa, e a manutenção do aparelho 1 vez ou 2 vezes por ano, mais ou menos. Então esses cuidados, no início é chato e demora um pouco para fazer, mas dá resultado, dá efeito junto com o tratamento clínico ou o tratamento com a vacina ou a homeopatia que o alergologista faz e o otorrino também trabalha nisso, também é um dos especialistas. Então esse tratamento multiprofissional, o paciente tem uma qualidade respiratória melhor, né, tem uma qualidade de vida melhor e o ambiente facilita isso, aquele ambiente que pega o sol da manhã, o quarto principalmente pega o sol da manhã, o ambiente é arejado. Então pessoas que moram em ambientes escuros, não ventilados, úmidos, normalmente o alérgico sofre mais desse tipo de ambiente. Mas existe sim uma prevenção, e essa prevenção se dá com essas medidas terapêuticas também. A alergia não tem cura, né? A alergia ela não tem cura, mas consegue se amenizar bastante os sintomas com esse tipo de tratamento. Tanto a alopatia, em casos agudos, que o paciente chega na clínica ou no consultório com o nariz entupido, com coriza, com nós chamamos de gotejamento pós-nasal, aquela secreção entre o nariz e a garganta, que fica um pigarro constante. Isso a gente consegue resolver em período curto de tempo. E se isso for frequente, encaminhamos para o alergologista e aí faz um tratamento com a vacina, faz um teste alérgico na pele, que nós chamamos de eu já fiz quantas vezes. E aí é realizado o tratamento, é isso. É verdade. A gente obtém melhor. Muito bem. Doutora Rene,
Há pouco, a senhora sabe que eu sou eu não sei se eu sou um caminhante ou se eu sou um caminheiro. A verdade é que eu caminho muito, né? A minha vida inteira foi assim. Eu sempre procurei andar. Recentemente, eu fui conhecer um apartamento que a Marion Duarte tem aqui na General Roca, a Marion e a Verinha. E é um apartamento que elas mantêm ali fechado e eventualmente cedem para algum amigo, né, que vem de fora. A Thaís Matarazzo, a editora, fica ali. Muito lindo o apartamento, por sinal. E aí passamos o domingo, né, a gente almoçou no Caçador, passamos o domingo lá, foi muito agradável. Por que eu estou falando isso, Samira? Eu acho que eu estou sofrendo de velhice antecipada, ou então já chegada. Árvore, né? Não seria porque tem árvores ali. Exatamente. Não, mas não é por isso não. Quando eu voltei, as duas vieram de táxi. Quando eu voltei a pé. Eu falei, não vou pegar táxi, eu não preciso de táxi, eu gosto de caminhar. E eu passei por uma mulher que estava com outra, uma senhora, não tão senhora, faixa dos 30, 40 anos, e uma disse para a outra o seguinte: eu não gosto de dentista não, porque quando eu chego no dentista, eles abrem a minha boca, bota aquele varal e bota aquele plástico. Foi só o que eu ouvi. Aí eu fiquei imaginando, falei, gente, quando a gente vai no cabeleireiro, a gente conversa o tempo todo, principalmente eu que falo demais, né? No dentista às vezes não dá para conversar. Isso é complicado? Olha, tem gente que não consegue ficar calado nem no dentista, viu? Não aponta pra mim, não aponta pra mim. Não, esse varal que ela fala é um protetor para evitar o contato da saliva com o local que o dentista está trabalhando. Sim. É um isolamento absoluto que a gente chama. Então existem os grampos que são presos ao dente que está sendo trabalhado e realmente é um tecidozinho plástico, né, que fica isolando o rosto da pessoa e esse grampo prende naquele dente. E o dentista consegue trabalhar completamente no ambiente assético, sem saliva, sem contaminação, sem estar molhado, então facilita. Mas aí é trauma, né? É porque aquilo ali não incomoda. Tem gente que cochila, porque o dentista, tem gente que não gosta do barulho do motor, tem gente que não gosta do sugador, tem gente que não gosta de deitar a cadeira, tem gente que não gosta de fazer a limpeza, tem gente... É muito relativo, né? Porque vem um trauma de passado, né? De antepassados, de história, as pessoas contam coisas horríveis, né? Inclusive sobre implantes, né? A gente fica triste porque a realidade não é esta, né? Depende de onde você trata, de como você é atendido, né? O carinho que você e da habilidade profissional, né? Exatamente. Eu acho que não há necessidade de ter medo de nada, nada, nada. E é muito importante que o paciente fale para o profissional, chegou assim, eu não gosto disso. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu não gosto nem de abrir a boca sem anestesia. A primeira coisa, aí você diz assim, mas não vai ter necessidade, você não vai ter dor. Mas eu sinto seguro se eu tiver anestesia. Tem gente que já é o contrário. Não quero anestesia, você vai me atender e vai fazer o máximo que puder. Se eu não aguentar, eu peço anestesia. Então, é uma coisa muito relativa, né, Fernando? Eu acho muito importante esse isolamento para os casos que requerem isolamento. Porque você faz uma restauração. Se você não coloca o isolamento e é uma restauração definitiva, ou uma restauração que necessite desse isolamento, o dentista não vai conseguir só com um rolinho de algodão impedir que a saliva contamine. Se a saliva contamina, ela dura menos tempo, né? Ninguém quer que o trabalho, já que muitas pessoas não gostam muito de ir ao dentista, quanto menos forem, melhor, né? Então, quanto maior for a duração do tratamento, melhor. Melhor. Né? E posso falar uma coisa? Deve. Eu falei sobre o ácido que reduz a papada, ele Hialurônico. não é o ácido hialurônico, tá? Não o é. ácido hialurônico é o que faz o preenchimento. O ácido é dioxicólico, o pessoal chama de quibela, K-Y-B-E-L-L-A, quibela. Esse ácido o nosso organismo tem, ele faz a própria queima da gordura, só que agora foi produzido sinteticamente para queimar no local, para fazer o contorno facial, tudo que tiver, onde tiver uma gordurinha, é possível ele queima remover. a gordura. Queima a gordura, a função já Só é outra. a aplicação já Ácido queima, dioxicólico. é onde Isso. diminui a papada, então. Exatamente. Não tem Aquela corte. pessoa que tem gordura, não é para tirar flacidez. Não tem corte, não. É aplicação. Da mesma maneira que você aplica o Botox, né, que é a toxina botulínica, para relaxar a musculatura, você aplica o ácido hialurônico para fazer os preenchimentos, onde você quer aumentar aquela área,
né? Tirar as rugas e tal. E o ácido deoxicólico é para queimar gorduras. Pessoas que têm intestino duplo, não precisam fazer cirurgia, que tem a papadinha assim bem gordinha, pode fazer tudo com esse ácido deoxicólico. E o resultado é imediato? Não. São várias Em 2 semanas aplicações. em 2 semanas você já nota a diferença, mas Olha há só. necessidade de algumas sessões. De algumas sessões. A Denise Guzmán Silva está dizendo, isso é muito bom, acalma quem tem medo, eu não tenho, diz ela. Que bom. E botou uma série de carinhas aí, sorridentes grande com a sua entrevista. Mas, meu caro doutor Rodrigo Pego, a gente estava comentando aí, né? Agora o senhor estava comentando a respeito da alergia, né, dos alérgicos que tem que fazer teste. E eu sou alérgico, quando eu fiz teste, só deu poeira, né? Tem mofo, essas coisas. Quantas aplicações? Na época que eu fiz, parece que foram 6 ou 7. É mais ou menos isso aí. São 5 ou 6. São reações. São reações que você pode ter ou não. Isso dá uma vermelhidão no local e coça bastante. Uhum. E aí, a partir desse resultado é proposto um tratamento específico para o paciente. E aí é usado... A Lili, pelo visto, é alérgica. Ela é alérgica, com certeza. E aí é proposto tratamento. Sabe o que ela fica assim? Ela está querendo bifinho. A outra foi lá dar bifinho para ela. Assistente de palco, o salário dela é o bife. Acredito. Mas e aí? E aí o tratamento é feito com a vacina. Então, antes de se iniciar o tratamento, faz-se a avaliação e a verificação desse paciente com teste alérgico. Sei. Na pele, né? E utilizado umas 5 ou 6. Mas tem gente que pergunta se isso dói? Tem gente que pergunta se isso dói ou se coça muito, porque é avisado que pode coçar. E não pode coçar. Não pode ter a mistura dessa substância na pele. E coça bastante. Coça bem. Quando o paciente responde positivamente... Já houve casos que você fez esse teste e os 8 resultaram? O cara é alérgico a tudo? Fica vermelho e alto. Aí chama o corpo de bombeiro. Fica vermelho e alto. Ele E aí? um pouco mais. E aí tem que se fazer uma vacina com todas aquelas respostas positivas ao paciente para que ele não tenha mais. Tem que dessensibilizar o paciente, tirar essa reação toda que ele tem e fazer um tratamento aos poucos. A vacina é um tratamento demorado, longo. O paciente tem que aderir ao tratamento, né? Tem que saber que demora mesmo. É resposta a longo prazo, não é uma coisa imediata. Agora, uma coisa interessante. Você disse aí o tratamento alopata ou homeopata. Um se conjuga ao outro em algum momento. Qual que é o mais efetivo ou depende do ponto de vista de cada pessoa? A alopatia ela é mais eficaz. A curto prazo, a médio prazo. A médio a longo prazo, a homeopatia ou o tratamento com a vacina, no caso da rinopatia, da alergia, é o tratamento mais eficaz, porque esse tipo de medicamento, de tratamento, ele não tem os efeitos colaterais que a alopatia pode dar em determinados pacientes. O paciente alérgico, ele normalmente ele toma muito corticoide, seja ele oral pela boca ou nasal pelo nariz. E corticoide oral a longo prazo, ele pode, em algumas pessoas, dar uma certa reação alérgica. Por exemplo? Certa reação. Aumento de pressão arterial, retenção de líquido, aumento de pressão de pressão, né, como eu falei. São os sintomas mais comuns no caso do uso contínuo do corticoide oral, né? Faz supressão na renal. Então, isso não ocorre com homeopatia? Não. Isso não ocorre com homeopatia. Porém, o tratamento alopático ele é muito mais rápido, né? Mas a eficácia dos dois são praticamente iguais, sendo que no caso da rinopatia alérgica, não adianta você ficar tomando medicamento alopata de mês em mês. Se isso é crônico e o paciente precisa de um tratamento a longo prazo, a gente vai optar por um tipo de tratamento, dar um conforto melhor para o paciente sem os efeitos colaterais. Mas a homeopatia ainda é uma quantidade muito grande de pílulas que o cidadão tem que tomar o tempo todo? Ainda é. Perto de quantas pílulas por dia? Depende do paciente. Em média? Depende de quando... Fernando, aí não tem, porque isso vai variar muito de indivíduo. Depende muito da reação alérgica que o paciente vai ter no teste. Quantas vezes ele vai tomar essas, digamos assim, essas bolinhas da homeopatia. E aí depende muito de cada um, não tem uma média estipulada para cada pessoa. E tem o tratamento com a vacina, né? As injeções, que são aplicações subcutâneas, que a própria pessoa pode aplicar indolor. E também tem o mesmo efeito, tão bom quanto a homeopatia. Resolve da mesma maneira. Resolve em termos, quer dizer, melhora muito, mas não cura, né? Existe
melhora bastante a qualidade de vida desse. É o que se diz que na crise tem que ser alopatia. Na crise, alopatia. Ou se a pessoa tiver muita paciência, a homeopatia funciona. Funciona. Doutora Rene, a Miriam está mandando um abraço, a Miriam Correia. Obrigada, A Denise Guzmán Silva, doutor, quem é alérgico a vários medicamentos? É o meu caso, fiz teste, não deu nada, mas não posso tomar vários medicamentos. O que fazer? É alérgica a medicamentos. Depende do medicamento que a pessoa for alérgica. Trocar o medicamento. Existem algumas substituições, sim. Sei. E aí a pessoa faz o uso do medicamento com a mesma eficácia do que o alérgico e substitui. Não posso um antibiótico X, tomo Y. É por erro e acerto, né? Mais ou menos isso. Mas existem testes medicamentosos também. Testes medicamentosos que podem ser feitos. Tem alergia a certos medicamentos, tem que andar sempre na bolsa com um papel. Eu não posso tomar isso, mas posso tomar outro. Vai que acontece alguma urgência na rua e vai para um hospital, a pessoa já tem na documentação toda o medicamento que pode tomar ou não, mas existem substituições. Doutora Rene, o Paulo Teixeira, de Porto Alegre, está perguntando aqui se lá em Porto Alegre já existe esse tipo de aplicação de botox com a dentista, que ele tem muito medo do centro cirúrgico e ficou animado porque a senhora falou que isso pode ser aplicado na cadeira do dentista e quer saber mais dos fios. Okay. Paulo, de Porto Alegre. Ok. O Paulo, eu acredito que em Porto Alegre tem assim, tem uma odontologia maravilhosa, como também no Paraná, tem centros conhecidos. Eu acho que você pode pesquisar ou perguntar para amigos, a melhor coisa é a indicação, né? O boca a boca. Mas você pode pesquisar pela internet. O fio faz o mesmo efeito que os fios que se usavam antigamente, né? Ele vai tracionar a musculatura, só que hoje é um fio reabsorvível. Qualquer tratamento desse você faz no consultório odontológico. A vantagem, eu sempre digo, além de não ter no centro cirúrgico, tem uma que sai muito mais em conta, né, também. A outra vantagem é que o dentista faz a aplicação da anestesia. Então, por exemplo, você vai fazer o preenchimento aqui, tá? Você faz anestesia intraoral. Anestesia do dentista, como se fosse fazer uma restauração. Então ela fica indolor. O médico faz no centro cirúrgico, ele não faz esse tipo de anestesia. Então ele faz anestesia geral para poder fazer e o paciente não sentir dor. Então qualquer aplicação que você for fazer no rosto, o dentista faz anestesia. Então é indolor. O Julinho e a Norma Amaral mandando um abraço. Grande abraço, Norma e Júlio, ambos dois, casal amigo querido. Muito bem. Doutor Rodrigo Pego, pois é. E aí a outra pergunta aqui é da Denise Pinto. Denise Pinto pergunta para o doutor Rodrigo se esse tratamento é caro. Ele é caro, Denise. Hoje, infelizmente, o custo-benefício é alto ainda. O custo é muito alto, mas porém o benefício também é alto. Você tem se a gente colocar na balança, né, a qualidade respiratória e de vida que você vai ter, acho que compensa. Agora, os planos de saúde cobrem, não? A vacina em si, não. Não. A vacina é paga por fora. Sei. A média, essa vacina ela dura mais ou menos 1 mês e meio, 2. E quanto custa uma vacina dessa? Em torno de R$200. R$200. Agora, com que frequência? No início começa a aplicação, se a gente falar de vacina, homeopatia, não sei muito bem. A vacina começa a aplicação a cada 2, 3 dias a aplicação. Isso portanto, no início é um investimento. E depois isso vai espaçando até a aplicação ser a cada semestre, mais ou menos. Mas isso leva um bom tempo até chegar nessas aplicações. E para se chegar a um resultado, é caso a caso? Ou demora um tempo X? Ou com que frequência uma pessoa tem que voltar a aplicar, digamos? Com os 2 meses o paciente já consegue observar resultados. Junto com o tratamento e mais as medidas ambientais, já consegue ter alguma coisa de resposta. E aí as aplicações duram pelo menos 1 ano aí, ou mais. O paciente tem que, por isso que a adesão ao tratamento é importante, porque se ele abandona, muita gente que eu trato no consultório fala assim, eu fiz o tratamento com a vacina, mas depois eu melhorei e parei. Não pode parar, não teve alta do colega ainda. Porque é um tratamento que cada aplicação que se faz, eu estou injetando no meu organismo aquilo que me dá reação alérgica. E o meu organismo ele responde com anticorpos. Então, quanto mais a aplicação da vacina eu fizer, melhor para mim.
Então esse abandono, esse não tratamento continuado, ele é muito ruim. Porque a gente tem que voltar lá para a estaca zero e recomeçar o tratamento. E volta tudo de novo. Então o tratamento ele fica meio que capenga, digamos assim. Né? Muito bem. Doutora Rênia, Paulo Ferreira Zelenka, é isso? Isso. Ele, bom dia a todos. Doutora Rênia, um grande abraço. Abraço, Paulinho. Tudo de bom. Um dia maravilhoso, querido. Obrigada pela... Pois é. E hoje em dia, com todos esses recursos que a odontologia tem, a senhora observa maior frequência, menos ou igual frequência aos tempos de antigamente no consultório, de pessoas, de pacientes? Eu acho que está cada vez maior, sabe? Primeiro porque o medo está acabando, porque Dói menos. Aquela história de que dói, hoje não há necessidade de sentir dor, né? Antigamente... Tem os recursos, né? Tem os recursos, né? As medicações, os anestésicos mudaram muito. Tem anestésicos extremamente potentes, né? Que antigamente tinha 1 ou 2, todos tinham adrenalina, havia aquela preocupação. Ai, anestésico com adrenalina não pode, faz mal. Hoje em dia não existe isso. A gente tem medicações maravilhosas que fazem o efeito anestésico sem fazer mal, né? Sem a pessoa correr riscos. Então... essa é a primeira história. A segunda, os pais estão levando muito cedinho e os pediatras estão preparados para fazer um atendimento de carinho, de brincadeiras, de afeto. E a criança não tem mais uma experiência dolorosa, como se tinha antigamente, né? Porque já vinha com medo. Você já não ouviu aquelas histórias? Porque o pai agarrou a criança na cadeira, a criança foi amarrada. Não tem? Antigamente não tinha essa história? Hoje não existe mais isso. A criança curte, a criança vai ao dentista, a criança brinca, ela ganha presentinho, e aí vai crescendo sem o medo. E o adulto, mesmo que tenha medo e que se dá a oportunidade de ir fazer um procedimento num lugar em quem confia, vai ver que essa história de medo passou, não existe mais. Que bom. Olha, eu costumo dizer o seguinte, doutor Rodrigo, quando o programa é bom, ele passa rápido, né? É um negócio impressionante, né? A gente já está quase no finalzinho do programa hoje e eu queria que o amigo deixasse aí uma mensagem, né, para os seus pacientes atuais, os futuros e para todos que estão nos ouvindo. E naturalmente também com o seu contato. Eu queria mais uma vez agradecer o convite e avisar que na quinta-feira agora, na minha página do Facebook, mais uma transmissão ao vivo às 20 horas e dessa vez a gente vai falar sobre as tonturas. Eu acho que é um tema interessante. Quem puder acompanhar, a página do Facebook é facebook.com/Rodrigo Pedro. Então, toda quinta-feira às 20 horas tem uma live, tem uma transmissão ao vivo. Eu recebo perguntas, a gente faz a transmissão respondendo essas perguntas. E nessa semana, tontura é o tema. Que bacana, que bacana. E a gente ainda vai falar sobre isso aqui no programa. Doutora Rênia Kercher, então, por favor, os seus contatos e o abraço que quiser mandar. Ok, rapidamente eu vou fazer à vontade. Ele poderia vir outro dia, Fernando, para falar sobre tonturas. A gente vamos fazer o seguinte, vamos marcar na terça-feira que vem. Ótimo. Combinado? Sabe por quê, Fernando? O paciente chega e fala assim, doutora Rênia, não deita a cadeira não, porque eu fico muito torta. E é uma luta para eles conseguirem se curar disso. Há pessoas que não se curam. Há pessoas... Outro dia eu fiz o procedimento de implante quase que de cabeça para baixo. Porque o paciente teve que ficar... 90 era o implante superior, ele teve que ficar 90 graus. Se deitar um pouquinho fica todo. E há uma dificuldade de se curar. Não sei qual é o mistério. Vai ser muito interessante a gente saber. Porque eu encaminho meus pacientes para alguns profissionais. E eu acho muito importante, muita gente é acometido pela tontura, viu, Fernando? Até o pessoal depois dos 60 é muita gente. E tem jovens também caindo na rua, inclusive. Porque vão lá consertar o dente porque tem a tontura e cai. Então é um tema muito interessante. Quero deixar um abraço para todos que nos acompanharam. É um prazer enorme sempre estar aqui na presença do Fernando e da Samira. E quem quiser tirar alguma dúvida, o telefone é 981-187070. 981-187070. Ou o e-mail renesilveira.k@gmail.com. E o Reni escreve R-E-N-I apenas. Muito bem, eu quero agradecer também a participação da Samira Valente, que você sabe é jornalista,
no programa do dia de hoje. Agradecer perfeitamente ao nosso querido Rodrigo Pego e também à nossa querida Reni Kescher. Ele, otorrinolaringologista, ela, dentista implantodontista, enfim, que tem uma das mais importantes clínicas aqui da Tijuca. A todos meus queridos amigos, um grande abraço. Lembrando que você pode curtir o nosso programa, você pode, daqui para frente, vai acabar o programa, ele vai continuar ao vivo no Facebook. Você pode vê-lo por 2, 3 dias, como sempre acontece, porque as páginas no Facebook rolam. Agora, daqui a 2 horas, esse programa estará no YouTube. E no YouTube você bota lá no computador youtube.com ou no celular, e aí bota Programa Fernando Sérgio. Aí você pode vê-lo inteiro, pode vê-lo por partes, ou ver qualquer outro programa que eu tenha feito. A todos um grande abraço. Muito obrigado também ao site radiodeverdade.com. Se você não conhece, vá, porque todas as novidades sobre o rádio, sobre televisão inclusive, estão lá no Rádio de Verdade, do meu amigo Sérgio Solon. Um abraço ao Sérgio Solon, um abraço também ao Michel Menay, e realmente o Rádio de Verdade agora está, digamos, compartilhando o nosso programa inteiro. Você vai lá no Rádio de Verdade e ao lado de notícias ele compartilha também o programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, muito interessante. Outro dia eu vi uma entrevista maravilhosa do Karnal, do Leandro Karnal, né, que é uma figura pensadora fantástica, e vale a pena. radiodeverdade.com. A todos um abraço, um carinho, até amanhã.